Queridos irmãos, queridas irmãs, então, vídeo agora 518, esse é o último vídeo de hoje, né? Médios Curadores, capítulo 14, questão 175. Continuando ainda, estamos tratando, procurando esmiuçar um pouquinho só, né? Que como Kardec mesmo disse aqui, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos ater-nos. Então, esse tema médios curadores é muito complexo, é muito relativo. Então, mas nós vamos falar só pouquinha coisa. Então, como estávamos tratando no vídeo anterior, a pessoa quando não é isso que a gente vê. Tem muitas pessoas que quando ficam sabendo que estão curadas, né? Que foram curadas, que estão curadas daquela enfermidade, ela abusa, né? Aí complica tudo. Eu conheço um caso, faz parte do processo. Um amigo meu, da cidade de São Paulo, uma pessoa trilhardária, apareceu nos rins dele um câncer muito agressivo, mas agressivo mesmo, diagnosticado um câncer muito agressivo. E ele, trilhardário, foi para os Estados Unidos se tratar lá. Eu não posso dizer nomes, né? Foi se tratar nos Estados Unidos. Mas aí, lá se tratando, ele descobriu, né, que o tratamento oncológico no Brasil é referência mundial, voltou para o Brasil. E recorreu a muitos hospitais no Brasil, não posso dizer nome, é lógico, por uma questão de ética. E não logrou êxito. Como ele é amigo de um amigo meu também, né? Esse amigo meu levou o conhecimento dele. Falou assim, olha, você já tentou de tudo, por que você não recorre a um tratamento espiritual? Mas tudo bem, eu até que recorro, mas onde? Falou, não, mas então eu vou levar você assim, 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 São Sebastião do Paraíso e tal. E lá o professor vai realizar um tratamento em você, se você quiser. Não, vamos. Pronto. Veio, passou pelo tratamento espiritual e o professor pegou e disse a ele, né? Me disseram depois. Você precisa de mais 2 retornos. Depois do último retorno, 15 dias depois você vai voltar no oncologista. Você vai passar por todos os exames. E o diagnóstico é de que você não terá mais câncer. Que isso? Sim. Está te sendo dado mais uma oportunidade. Vai ser eliminado esse câncer da tua matéria física. Isso foi muito bem dito a ele. Você é uma pessoa boníssima, mas você anda
assim, né, cometendo alguns deslizes. Então, vai ser dada uma oportunidade para você se ver livre desse câncer da matéria. Mas depois que você se vê livre desse câncer da matéria, centralize a tua vida. Porque se você não centralizar essa tua vida, o câncer pode voltar, e se voltar, a reincidência é mais forte do que o câncer que você está hoje. A reincidência geralmente é mais forte, porque encontra o corpo desestruturado em questão de imunologia, né? E tudo mais. Baixa resistência imunológica e tudo mais. A medicina sabe disso, que toda reincidência pode derrubar a pessoa, por causa da fraqueza que encontra-se o corpo físico. Tudo bem. Ele voltou à tua cidade, que é São Paulo, e retornou mais 2 vezes a São Sebastião do Paraíso, aos 2 retornos. No último retorno, me disseram que o professor disse: de hoje a 15 dias você retorna ao oncologista. Passe pelos mesmos exames novamente e o diagnóstico que você vai receber é de que você não tem mais câncer fisicamente. Mas já te orientei, né? Tá. Pronto. 15 dias depois ele retorna ao oncologista. O oncologista pegou e perguntou para ele: mas o que houve? Que é isso? Cadê o câncer? Pronto, curado. Curado 100% da matéria. Ele nos mostrou o exame anterior e o exame feito naquele dia. Só que é o seguinte: casado, muito bem casado. Eu conheci a esposa dele, os filhinhos dele, uma família dócil, maravilhosa, né? Anjos ali naquele corpo. Tanto a esposa é um anjo, aqueles filhos anjos, seres nobres ali. Então, para comemorar aquela cura daquele câncer, ele resolveu sair para uma aventurazinha. Disse para a mulher que ia para um congresso nos Estados Unidos para tratar de assunto das empresas dele, que ele era trilhardário em São Paulo, empresário da alta elite. E ele recorre a uma casa de meretriz e contrata de 6 a 8 meretrizes. Você entende que eu não estou dizendo nomes, né? Então, a história é para você ver o que acontece com aqueles que recebem a cura física, mas que a enfermidade na alma continua. E que, devido à imoralidade, depois retorna a enfermidade ao corpo físico. E ele recorreu a uma casa de meretriz de luxo e contratou algumas de 6 a 8 e foram para Fortaleza. E lá ele ficou uma semana com essas meretrizes, gastando na época o equivalente a 80 mil reais. Dinheiro do ano de 2022, porque isso foi em 2021. Estou dizendo até a data, porque senão daqui 50 anos a pessoa fala assim: mas nossa, que mixaria. Não, é dinheiro, é muito dinheiro para a nossa época de hoje, né?
Tudo bem. Uma semana gastando esse dinheiro na promiscuidade. Entrou num ouvido, saiu no outro, a orientação espiritual que ele recebeu. Ele se viu curado da matéria, né? Ele não se viu? Então ele foi gozar a vida. Não acatou as orientações espirituais. Tudo bem. Retornou ao seu lar e tudo, né? Disfarçadamente. A esposa não sabia de nada, né? Os filhinhos também não sabiam de nada. Para eles, o marido, o papai, estava num congresso nos Estados Unidos. 15 dias depois, ele acorda com uma cólica fortíssima de rins. Então ele, em vez de ir para um hospital normal, já foi logo para o oncologista dele. Resumindo, 1 mês e meio depois, o seu corpo físico estava sendo guardado no cemitério do Araçá, em São Paulo. Cemitério do Araçá, que é um cemitério na Avenida Paulista, em São Paulo. Né? Olha só para você ver. 1 mês e meio depois dele ter ido para a Fortaleza. O que aconteceu? O câncer perispiritual que ele tinha que trabalhar com a reforma íntima, a mudança de hábito, comportamento, resignação, aceitação. O câncer que ainda encontrava-se no perispírito, que tinha que ser trabalhado dessa forma para poder deixar de existir no perispírito, eclodiu novamente na matéria física. Reincidência. Que encontrou o corpo físico dele fraco, porque toda reincidência ela vem mais forte porque encontra-se o corpo físico fraco. 1 mês depois o matou fisicamente, né? Já nos reencontramos no plano espiritual, foi hospitalizado depois, porque a história é muito longa, então tem um porquê, né? Teve uma intercessão aí de uns amigos dele no plano espiritual que o acolheu, levou para os hospitais, né? Mas toda vez que eu encontro com ele, ele me abraça, ele chora, 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 chora. Mas fazer o quê? Então você observa que não existe a cura de segundos e terceiros. Deus não cura ninguém. Jesus não cura ninguém. Médium nenhum curador tem o poder de curar alguém. Médium de cura é dotado de magnetismo natural, mas a interferência dos bons espíritos para dar àquele indivíduo que encontra-se em condições de merecimento, de fé, de se livrar daquela enfermidade, seja ela qual for, de se livrar daquela enfermidade física, mas não a enfermidade espiritual. Porque a espiritual ele vai aproveitar o alívio, né, que ele recebeu materialmente, que é a doença da matéria, ele vai aproveitar aquele momento. Ufa, graças a Deus melhorei, agora não tem mais essa doença, graças a Deus.
Agora eu vou buscar Deus, Jesus, eu vou buscar a humanidade, resignação, aceitação, tal. É isso que cura a alma. Então a pessoa mesmo auto se cura através da tua reforma íntima. Ele recebeu o auxílio do médium. Ele recebeu o auxílio do Espírito. Ele recebeu o auxílio de Jesus. Ele recebeu o auxílio de Deus. Se livrando no momento em que ele tinha condicionado meios de merecimento e de fé, se livrando da enfermidade física. Isso nós temos que ressaltar isso, porque muitas pessoas não raciocinam. Muitas pessoas dizem assim, mas é interessante, por quê? Fulano foi a uma casa espírita, mas não resolveu nada? Mas por que será que ele... Engraçado. E não mexo com esse povo de jeito nenhum. Eu nunca acreditei nesse negócio de tratamento espiritual, agora que eu não acredito mesmo, porque fulano foi lá, né? Meu filho foi lá, meu marido foi lá, minha esposa foi lá, e não resolveu nada. A ignorância daquela pessoa é tão grande que ele não parou para perceber que para receber o alívio, na matéria, ele precisa ter fé, ele precisa ter merecimento. E como ele não tinha o merecimento e nem fé, nem aquele alívio na matéria foi-lhe concedido. Porque ele, se naquelas condições encontra-se maldizendo o tratamento, aquela casa espírita, a doutrina espírita, é sinal que, se vendo livre daquela enfermidade, a vida dele vai se tornar uma desgraça, perdão do termo. Aí é que ele vai gozar a vida mesmo. Então, já que é assim, a espiritualidade olha e diz assim, não, esse aqui não está em merecimento de jeito nenhum. Não tem conhecimento das leis divinas, não tem fé, não tem merecimento, é um ignorante, é um irracional, ele não acredita nada nisso. Ele está aqui apenas para se ver livre da enfermidade física, porque ele quer gozar a vida. Então, se nós aliviar essa enfermidade do corpo físico dele, aí que ele vai se perder mesmo. Então, vamos deixar ele com essa enfermidade. Porque, sim ou não, ele se encontra com o processo. Porque ignorar, falar mal do médium, da espiritualidade, isso não significa nada. O que nós não podemos é contribuir para com a desgraça dele. Aí você me diz assim, mas o fato da pessoa em merecimento, com fé, que recebe a cura física, né? Depois ele se perverte novamente e desencarna. O médium de cura e os bons espíritos não contribuíram com a desgraça dele? Perdão do termo. Eu não gosto de usar esse termo. Mas é preciso usar de vez em quando, porque é uma expressão forte. O médium, os espíritos não contribuíram para com a desgraça dele? Não. Por quê? Por causa do livre-arbítrio
livre-arbítrio, mesmo relativo, que todo mundo possui. Ora, você tem uma úlcera no teu estômago. O médico lhe diz assim: você não pode fazer uso de bebida alcoólica. Beleza, você não bebe. Aí você vai a uma casa espírita e te é concedido uma oportunidade de você se ver livre daquela úlcera, devido à tua fé, ao teu merecimento, mas para você depois continuar a tua reforma íntima. Beleza? Tá. Você vai à casa espírita, recebe esse tratamento e desaparece a úlcera. Aí, um dia depois que você recebe o diagnóstico do médico, você vai comemorar com os amigos numa churrascada, rabo de galo um atrás do outro, carne de porco, seria suíno, né? Mas carne de porco, carne de vaca, carne de cabrito, carne de ganso, carne de pato. Agora eu te pergunto, por que o médico você respeitou aqui da Terra? E por que o mentor espiritual na casa espírita, a qual te curou fisicamente, você não respeitou? Por quê? Ignorou, né? Subestimou, né? Tem que subestimar com todo respeito, não tem não. Mas aquela pessoa teria que subestimar era a orientação do médico aqui da Terra. E não da espiritualidade, porque a espiritualidade está tratando da alma, que é aquela que sobreviverá por toda a eternidade. O corpo não, ele vai se desintegrar no momento depois que desencarnar o caboclo. Mas, veja bem, não pode desobedecer o médico também não, tá? Eu estou só supondo, porque tem que obedecer aos médicos. Desobedecer a medicina caracteriza suicídio. Então, você entende que eu fiz uma suposição só, né? Nós temos que respeitar todo mundo. Se os médicos estão aí, é porque nós ainda necessitamos deles. Primeiro. Depois, né? Então, colocam-se um copo de veneno aqui à sua frente e um copo de leite ao lado. E a pessoa fala para você assim, ó, esse copo aqui é de veneno, esse aqui é de leite. Você vai tomar qual? Se você toma o de veneno, porque você quer, uai. É o teu livre-arbítrio. Não é? Tem uma caixa de morimbondo ali, eu falo para você assim, não toca naquela caixa de morimbondo, porque eles vão te picar e você tem alergia, você vai morrer. Você vai e toca na caixa de morimbondo. Por que você toca? Você tem o seu livre-arbítrio. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo. Não adianta esse falar. Ai, eu não sabia. Ai, eu não sabia. Sabia sim. No fundo, a pessoa sabia que estava cometendo um delito. Mas subestimou. Pagou o preço por ter subestimado. Então, o médium de cura, ele proporciona ao paciente físico a oportunidade de se ver livre daquela enfermidade física. Médium nenhum cura a enfermidade da alma da pessoa. Quem cura a enfermidade da alma é a própria pessoa, através da transformação moral, intelectual, mudança de hábito, de comportamento, de atitude, resignação, aceitação, por aí em diante. Você entendeu? Olha só para você ver. Por isso que Kardec disse aqui, o assunto exigiria desenvolvimento excessivo. E olha que nós não estamos dizendo nada aqui ainda. Nós não terminamos ainda nem a questão 175. Só que no próximo vídeo nós vamos assim dar uma enxugadinha. Porque, olha, o processo é muito complexo. É muito relativo. É muita coisa. Como eu já disse,
no outro vídeo, tratar desse tema aqui é escrever uma enciclopédia, ou um livro, uma enciclopédia. Esse é um dos temas mais difíceis devido à relatividade, devido à complexidade, devido à desigualdade evolutiva, devido à compreensão do ser, devido ao conhecimento, devido à aceitação, devido à não aceitação do ser. Pode, não pode. Foi curado? Foi. Por que foi? Foi o que curado? Foi o corpo físico? Foi. Foi a alma? Não foi. Quem é obrigado a curar a alma é a própria pessoa. Deus não cura ninguém. Jesus também não cura ninguém. Há 2000 anos atrás, Jesus curou, Luiz. Jesus não curou ninguém. Jesus proporcionou àqueles indivíduos o alívio do corpo físico para que eles trabalhassem o perispírito e o espírito. Por isso que 99% dos curados por Jesus naquela época voltaram a se enfermar e desencarnaram com as mesmas enfermidades de antes. Mas aqueles que optaram pelo certo desencarnaram bem. Vamos para o próximo vídeo.